Do ex-presidente Jair Bolsonaro e também da esposa dele, Michele, informou que o casal ficou em silêncio diante da Polícia Federal nesta quinta-feira. Em um ofício encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, os advogados afirmaram que eles só prestarão depoimento ou fornecerão declarações adicionais quando o caso do suposto desvio de joias sair do STF e for devolvido à primeira instância. A estratégia não foi seguida pelo ex-ajudante de ordens da presidência, o tenente-coronel Mauro Cid, que decidiu falar aos agentes da Polícia Federal sobre o caso das joias. Mais análises para você. Começo com você, Amanda Klein. O argumento jurídico é muito claro, é muito válido. Mas você acredita que se negar a responder as perguntas, não se manifestar, não se defender, pode enfraquecer politicamente Bolsonaro junto aos aliados? Lívia, é sempre uma faca de dois gumes, porque a gente vive num ambiente tão polarizado. A defesa não tinha muito o que fazer mesmo. A Polícia Federal encurralou o casal Bolsonaro quando marcou esses 8 depoimentos simultâneos, porque naturalmente surgiriam contradições nas falas. Eles estão enrascados. E o que adicionou a tensão a esse ambiente é que não se sabia e não se sabe ainda o que Mauro Cid, o ex-faz-tudo de Bolsonaro, já revelou. Só ontem, ele, enquanto o casal se calava, ele falou à PF durante 12 horas. Não se sabe se ele fez revelações só sobre o caso das joias ou sobre outros casos também, como ataques às urnas eletrônicas e ataques à democracia. Mas fato é, e já está muito claro, que ele está falando e está falando muito. Portanto, a defesa não poderia produzir provas contra si mesmo. Só que o Bolsonaro precisava de um argumento político. Olha, então eu não vou falar porque essa não é a instância adequada. E é muito irônico porque é exatamente o mesmo argumento da defesa do Lula, que não era a competência adequada, que o Moro não era o juiz natural, e essa tese acabou anos mais tarde sendo considerada válida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto que Lula recuperou seus direitos políticos e os outros processos contra ele acabaram todos arquivados. No caso do Bolsonaro, isso não deve prosperar já, porque embora até juridicamente tenha fundamentos o que a defesa dele diz, que esse inquérito deveria estar na primeira instância, porque ele não tem mais foro privilegiado, dificilmente o Alexandre de Moraes e mesmo os plenos do Supremo Tribunal Federal considerarão válida essa tese. Quando eles forem instados a se posicionar, provavelmente considerarão que isso deve ser mantido no âmbito ali do inquérito das fake news ou das milícias digitais, que já são inquéritos sob comando de Alexandre de Moraes. Juridicamente, eles só ganham um tempo. Politicamente, pelo menos para a bolha mais ideológica, deve funcionar sim essa tese de perseguição e injustiça. De novo, ironicamente, a mesma tese que o Lula usou durante toda a Lava Jato. O Dantas, para você é possível fazer essa separação de estratégia jurídica, estratégia política, e se ele se prejudica, porque de qualquer forma outros estão falando? Bom, depende, né? Se a gente for olhar do ponto de vista dos aliados, como mencionado pela Lívia, acho que não. O Bolsonaro, tudo que ele fala para a bolha dele é imediatamente recebido e aceito e entendido como uma necessidade até estratégica. Do ponto de vista jurídico, a tese é válida, tá? A tese é válida como foi válida a tese do Lula. Então, como disse a Amanda aí, a questão é, os dois são culpados ou os dois são inocentes, né? A gente sabe os crimes que foram cometidos no caso da Lava Jato, porque havia abundância de provas. Nesse caso aqui, ainda é preciso que muita coisa surja à tona. Só a questão das joias é muito pouco, né, para se colocar, né, nesse bojo aí de grandes crimes, o que foi cometido. Inclusive tem um problema até legal, de enquadramento legal desse patrimônio, né? Porque aconteceu também de você ter aí o próprio Lula e a Dilma incorporando no seu patrimônio pessoal presentes que foram dados aos presidentes da República, e eles devolveram isso a pedido, Amanda, até por recomendação do próprio TCU, como aconteceu com o Bolsonaro. Então há muita política nesse processo. Há uma narrativa sendo construída, agora é preciso que as investigações avancem e não pode ficar só em delação. A gente não sabe exatamente que tipo de depoimento o Mauro Cid está fazendo, mas ele naturalmente não pode ser só o depoimento, né? Porque a gente tem visto aí uma reinterpretação das delações premiadas que agora, tudo bem, vale sem apresentação de provas, o que não é possível porque a própria lei das delações ela foi atualizada e hoje você precisa realmente apresentar, consubstanciar aquilo que você está falando. Então, precisamos aguardar
aí os desdobramentos dessas investigações para saber efetivamente o que há de crime e o que há de espuma de narrativa política. De volta.